Alô, bruxones! E hoje vamos falar de um assunto bem bruxesco por aqui. Vamos falar dos familiares. O que são esses espíritos familiares, esses guardiões da bruxaria? Você conhece? Já ouviu falar sobre isso? Ainda não? Bora comigo, que ainda vou te ensinar como criar o seu familiar. Eu sou Mariana Leal e sejam bem-vindos ao canal Respeita as Bruxas da Quebrada. Antes da gente começar essa conversa, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações, ficar por dentro de todos os assuntos bruxescos que rolam por aqui. Pois bem, o que são os espíritos familiares, guardiões familiares, tão conectados com a bruxa, com a história da magia? Nós sempre vemos, né, aquelas representações, principalmente quando a gente vê coisas sobre Idade Média e tudo mais, a bruxa e o gato preto, a bruxa e o cachorro, a bruxa e o corvo, a bruxa e a coruja, ou a bruxa e qualquer outra coisa que esteja ali, porque isso já era associado historicamente às bruxas, esses animais mágicos encantados, que muitas vezes eram associados a espíritos infernais. Mas o familiar não é nada disso. O familiar, ele é uma forma-pensamento. O que é uma forma-pensamento, Mariana? Forma-pensamento é uma coisa que a gente cria, é uma forma que a gente cria com a força do nosso pensamento. É algo que tem dentro da nossa cabeça que a gente dá uma forma. Que podem ser representados por animais, espíritos da natureza, imagens, figuras que a gente admira, uma imaginação. Então até o nosso amigo imaginário da infância pode virar uma forma pensamento, por exemplo. Existem outros nomes, né, que a gente pode chamar o familiar, que é filho familiar, protetor ou somente familiar. Muito conhecido, né, como espírito familiar e guardião familiar. Essas são as formas mais comuns da gente encontrar, inclusive para pesquisar um pouco mais sobre isso. Coisas que a gente precisa saber. O familiar é sempre criado através da nossa vontade. Ele sempre é essa forma pensamento que eu disse para vocês. E ele tem várias funções, né? Ele pode proteger os nossos rituais, pode guardar o nosso círculo mágico, pode guardar o nosso templo astral. O que é o templo astral? Você não sabe? Gente, tem um vídeo aqui contando do templo astral. Eu ensinei para vocês nesse vídeo a técnica da criação do templo astral e ensinei algumas técnicas de proteção. O guardião pode ser exatamente o guardião familiar. O guardião familiar também pode enviar mensagens da gente para outras pessoas, se a gente fizer ele com esse propósito, né? Mas coisas que a gente não pode jamais esquecer. A gente nunca pode esquecer de alimentar o nosso guardião familiar. Ele sempre deve ser criado com instruções bem definidas. Ele precisa ser ensinado. Da mesma maneira que a gente ensina, por exemplo, o nosso gato a fazer xixi na areia, ou o nosso cachorro a não puxar roupa do varal, ou as nossas crianças a não falarem palavrão, ele precisa ser ensinado. Por quê? Senão ele sai do controle. A gente perde a mão da criação e dá ruim. Dá muito ruim. Tá? Então, como que a gente faz, né, isso? Antes de mais nada, né? Eu gostei disso aí, eu quero pra mim. A gente nunca, jamais, em tempo algum, pode criar algo que a gente não consiga controlar. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um familiar que é o Darth Vader. Aí o bicho vem com o sabre de luz e corta a sua cabeça, né? Te dá uma espanada. Eu vou criar aqui um familiar que é o monstro do Lago Ness. Sabe? E você não tem controle sobre aquela criatura. Por isso, até por isso,
O familiar, geralmente, ele é uma representação de um animal doméstico, um gato, um cachorro, que é um bicho que a gente tem afinidade, apesar dos gatos serem um pouco incontroláveis em alguns aspectos, né? Mas são animais que a gente tem ali um domínio, tem um controle, tem uma força mental sobre eles. Depois que a gente cria, a gente não pode esquecer de alimentar ele, né? E caso aconteça uma situação que a gente perceba que esse familiar está descontrolado, a gente precisa destruí-lo, tá? Por mais que a gente tenha vínculo, por mais que a gente goste, é uma questão de segurança mágica, né? Por quê? O familiar, ele tira energia de uma energia externa. O que é essa energia externa? É esse alimento que a gente vai dar. O que é o alimento? Uma vela, um incenso, uma fruta. Isso podem ser alimentos do seu familiar. É muito irresponsável, é de extrema irresponsabilidade alimentar o familiar com fluidos corporais, sangue, sêmen, saliva, coisas de outros animais, por exemplo, urina de gato, pelo de cachorro, é de extrema irresponsabilidade. Eu não aconselho de maneira alguma, né? Porque quando a gente quando a gente cria um familiar, a gente cria essa responsabilidade de alimentá-lo. Então, se eu determinei que é uma vela, que é um incenso, ele vai tirar a energia da vela e do incenso. Caso eu esqueça de alimentá-lo, ele vai buscar essa energia onde? Onde estiver mais próximo. Pode ser de mim? Óbvio, né? Provavelmente vai ser de você que esqueceu de alimentá-lo. Mas se você vai alimentá-lo com o seu sangue, por exemplo, o tanto de energia que ele vai drenar de você é bem maior do que se você for acender uma vela, certo? Então é muito, muito, muito irresponsável. Ai, não pode nem ser o meu sangue que eu vou plantar a roupa da menstruação? Não, não pode, tá bom? Não recomendo. Não vou ficar aqui vomitando regra, mas é uma questão de responsabilidade que eu faço questão de reforçar para depois. Ah, não, entendi. Larga a Mariana das coxas da quebrada. Que não, hein, jacaré? Mas enfim, né? Você pensou em criar um, apesar de todas as broncas. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente: quais são as características do seu familiar? O que ele vai ser? Vai ser um gato? Vai ser um cachorro? Vai ser um ser fantástico que você gosta? Um personagem do desenho animado? Ah, meu familiar vai ser um Bob Esponja? Tudo bem, né? É seu, eu não posso fazer nada. Né? Lembrando daquele critério, algo que você consiga controlar, tá? Ele vai ter uma idade cronológica, ele vai ter uma representação do bicho, mas vai ser tipo o jovem Yoda ou o velho Yoda, né? Uma coisa mais ou menos assim. O seu familiar vai ser uma mulher velha, uma mulher sábia, vai ser uma vovozinha, um vovozinho, não, vai ser uma criança o seu familiar, tudo bem, né? Qual vai ser o temperamento desse familiar? Quais as emoções? É muito importante pensar nisso. Vai ser um familiar tranquilo? Vai ser um familiar com uma questão de proteção, que vai trabalhar ali na sua defesa pessoal? Para que você vai criar ele, né? Qual o objetivo do seu familiar? Isso vai ter muito a ver com o temperamento que ele tem. Como você vai alimentá-lo? É muito importante, antes de criar o familiar, ter isso bem determinado. Vai ser a vela? Vai ser o incenso? Vai ser uma fruta? Vai ser uma flor? E qual vai ser o período dessa alimentação? Como assim? Uma vez por semana, todos os dias, a cada 15 dias, uma vez por mês, na lua cheia, na lua nova, na lua crescente? Quando exatamente você vai alimentar o seu familiar? Isso tem que estar muito bem determinado. E todos esses combinados precisam ser cumpridos rigorosamente, porque senão ele pode sim se alimentar da sua energia. E se você muitas vezes esquecer e descumprir o combinado, cada vez mais você vai se sentir mais fraco, mais vulnerável, e isso é responsabilidade totalmente sua, tá? Não culpe o seu familiar pelas suas cagadas mágicas. Pronto, falei, tô leve. Outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai criar o familiar é que ele precisa de uma moradia. Como assim, Mariana?
A moradia do seu familiar é exatamente isso. Onde ele vai morar? Você pode construir uma casinha? Pode. Você pode fazer uma caixa, por exemplo, para ele, uma caixa mágica. Você pode pegar uma foto, de repente você quis um familiar que é uma figura que você viu, você se identificou com um personagem. Eu quero um familiar assim. Você vai pôr aquela foto ali. Pode ser um vaso, pode ser um porta-retrato, pode ser uma boneca. Só não vão criar as Annabelle da vida aí, tá, gente? Por favor, tá? Aí a gente tá fora. Mas tem que ter um recipiente. Como ele vai agir, né? Quais são as funções do seu familiar? Ele vai proteger meu círculo mágico. Ele vai me acompanhar nas minhas meditações. Ele vai, toda vez que eu traçar um círculo, ele vai ficar de guardião. Toda vez eu vou colocar ele lá no meu templo astral para ficar, ele vai guardando a porta do meu templo astral. Perfeito, né? Determine bem certinho quais as funções. E o importante, dê um nome para o seu familiar, né? Você precisa criar um vínculo, uma conexão com ele, que vai ser através desse nome. Depois que você fez tudo isso, né? Está decidido que quer criar um familiar, né? Tem certeza disso? Vamos aos preparativos. Primeiro você vai ter essa relação com todas essas questões com muita clareza, né? Faz uma lista para deixar assim à mão, para ninguém criar bomba atômica e depois, Mariana, me ajuda, meu familiar tá engolindo. né? Criar um monstrinho do... eu aqui falando das minhas veieiras de novo. Porque eu sou uma pessoa cringe, que agora eu descobri que eu sou cringe. Né? Eu lembrando aqui do Caça-Fantasmas, lá daquele velho, que o cara imagina o monstro de Marshmallow. Ghostbusters! E o bicho começa a sair esmagando a cidade. Não quero ouvir essa história de vocês, tudo bem, bruxones? Então vamos lá, né? Então a primeira coisa que vocês vão fazer, né? Separar lá as características do familiar, como ele é, qual alimento. Faz uma listinha, escreve no seu livro, no seu grimório, para você ter clareza sobre isso. Vocês vão separar para o ritual em si os seus instrumentos mágicos de poder, né? Instrumentos musicais. Tambor, chocalho, maraca. Para a criação do familiar é preciso ter um, tá bom? Mariana, não tem chocalho, não tem maraca, não tem nada. Como é que eu faço? Em última causa, utilize uma música com tambor. Mas o ideal é que você tenha. Nem que você faça um tambor de lata e vá batendo ali, tá bom? É muito importante essa conexão. Separe velas, né, para representar o fogo, água para representar o elemento água, incenso para representar o elemento ar e sal para representar o elemento terra. Você vai fazer o seu círculo mágico. Se você não souber como traçar o círculo, também tem os vídeos aqui no canal, porque a bruxona aqui, ó, né, best friend forever de vocês. Então vocês vão traçar o círculo mágico com esses elementos posicionados, tá? O sal, o incenso, a água e a vela, e colocar qual vai ser a moradia do seu familiar no meio. Você vai purificar essa moradia com os 4 elementos. Então, primeiro você vai pegar o sal, né? A terra, começando pela terra. Purifico, né? E aí você diz, purifico essa morada do meu familiar pelos poderes do elemento terra. Vai pegar o incenso, eu purifico a morada do meu familiar pelos poderes do elemento ar. Pego o elemento fogo, passa a vela, purifico a morada do meu familiar pelos poderes do elemento fogo. O elemento água, você pode até colocar um pouquinho de sal dentro da água, tá? Vai aspergir sobre a morada, eu purifico a morada do meu familiar pelos poderes do elemento água. E aí você vai começar a criação propriamente dita do seu familiar. Então, começa tocando o seu tambor, chocalho, maraca, de maneira ritmada. Tentem fazer uma batida que lembre a batida do coração, tá? Então faz assim,
ou se vocês tiverem dificuldade com essa batida, mesmo a batida de uma, mas que seja constante, tá? Pense firmemente no propósito da criação do seu familiar, né? Imagem, características, os combinados, né? A proteção, a forma de alimentação. E aí vocês vão tocando, pensando em todas essas questões. Vocês vão fazer uma visualização, que consiste no quê? Na telinha mental que sai aqui, né, da nossa cabeça, sai aqui do nosso terceiro olho e vai projetar isso na sua frente, né? A morada tá aqui, você vai projetar isso entre você e a morada que você criou para o seu familiar, né? Você vai imaginar uma bola de luz bem grande. Dentro dessa bem grande não, começa pequena, né? Essa bola, ela vai crescer até ficar bem grande. Dentro dessa bola, o seu familiar vai surgir. E você vai soprar dentro dessa bola, enquanto toca o tambor e enquanto visualiza, tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então você tá lá, tá visualizando e... O que eu vou soprar, Mariana? Você vai soprar suas intenções, você vai soprar a forma do seu animal de poder, você vai soprar qual é a programação dele, você vai soprar qual é a forma de alimentação dele, você vai soprar quando que vocês vão fazer ali, quando que vai ser a alimentação dele. Se for difícil para vocês, você pode dizer e soprar, né? E cada vez que você for soprando uma nova coisa, você aumenta o ritmo das batidas do seu tambor ou a chacoalhada da sua maraca, enfim. Quando você perceber que na sua visualização o seu guardião está formado com todos os combinados feitos, você vai enviar essa bola de luz para a moradia, como se ele tivesse acoplado lá. Ele vai entrar na casinha dele. Pois que ele entrar na casinha dele, você vai dar boas-vindas. Como assim? Eu não vou falando? Isso, falando com a boca. Boas-vindas, fulano de tal, que você deu o nome para o seu guardião. Por isso é importante, nessa hora ele vai saber que ele foi programado para ser o seu guardião. Você pode, nesse momento, fazer uma invocação, uma coisa que você pode ter escrito antes, com as características do seu guardião. Bem-vindo, fulano de tal, que você me traga proteção com as suas características disso, que você me oriente nisso, que você faça isso, se alimentando disso. Seja bem-vindo à minha vida. E aí você vai dar a primeira alimentação dele. Qual foi o combinado? É a vela? Então você vai pegar a vela, você vai alimentar o seu guardião familiar, vai acender. Vai pegar o incenso, vai acender. Celebre, né, a chegada dele com outros cânticos. Se você não sabe nenhum, aí pode aproveitar a nossa playlist Top das Galáxias que tem aqui, tá? E aí você terminou o seu ritual, você destraça o seu círculo, agradecendo a todas as forças envolvidas, né? E o seu familiar está feito. E aí o que acontece depois disso? É um aliado, né? Uma energia mágica que trabalha a nosso favor. Então sempre que você for utilizá-lo, lembre-se dos combinados, não vá pedir uma coisa que ele não saiba fazer na programação original. O familiar também pode, aliás, nós podemos ter vários familiares com várias finalidades, podemos criar um para cada situação. E quando a gente percebe, né, que ele tá com as energias esquisitas, né? Como eu sei que o meu familiar não está mais trabalhando a meu favor? Primeiro, veja se você não descumpriu algum dos combinados, né? Lembre-se que a responsabilidade do familiar é sua. Então, se você esqueceu de alimentá-lo muitas vezes, se você percebe, identifica que você combinou uma coisa com ele que não ficou claro no combinado e a coisa não está fluindo como você imaginou, você precisa destruir o familiar. Como que você destrói o familiar? Você faz o círculo mágico e tudo mais, né? Tudo protegido, e você quebra a moradia dele e faz um banimento, né? Da mesma forma que você invocou a purificação, você vai fazer o contrário. Eu agora vou banir este familiar, pois, né, suas energias não estão mais trabalhando a meu favor. Em nome da terra, do ar, da água, do fogo,
pelo poder da deusa, do deus, canta um voo banindo, faça no ritual de banimento sempre no sentido anti-horário, e aí você dispensa a energia desse familiar, tá bom? E isso é sempre muito importante, é de uma responsabilidade muito grande. Eu sugiro que para fazer essa atividade do familiar vocês tenham pelo menos um pouco mais de habilidade e experiência com ritualísticas, né? Então, maratona o canal, testa as outras coisas, faça os outros rituais mais simples, até que você tenha um pouco mais de segurança e conhecimento mágico para criar o seu familiar. Mas não é nada assim que a gente não possa fazer, que esteja no controle. Comece criando um familiar simples. Eu quero um familiar para estar comigo nas minhas meditações. Crie uma formiga, por exemplo, né? Ou um gatinho, uma lagartixa, uma coisa simples que você tenha controle para depois ir testando outras formas de familiares. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a Bruxona responde para vocês. E se tiverem outras sugestões de temas legais, coloquem aqui também, ou me chamem lá no direct nas redes sociais, Facebook e Instagram, que aí a gente bate aquele papo e troca aquela ideia firmeza. Tudo bem? Vamos despedindo por aqui, deixo um beijo enorme a todos e abençoado seja.